Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das histórias mais poderosas e, olha, mais influentes de todos os tempos. Hamlet, do mestre William Shakespeare. É uma história que mesmo séculos depois continua a nos assombrar, sabe? Com temas de traição, loucura e um desejo de vingança que consome tudo. E já vamos começar com a pergunta que, no fundo, é o coração de tudo. Uma pergunta que não atormenta só o Hamlet, mas que ecoa na vida de todo mundo, né? O que fazer quando o certo e o errado se misturam? Essa incerteza é ela que vai ser o motor por trás de cada decisão e de cada tragédia que a gente vai ver a seguir. Bom, a nossa história começa lá na Dinamarca, nas muralhas frias, geladas do castelo de Elsinor. É noite, e tem alguma coisa muito errada no ar. Uma aparição que está prestes a botar fogo em tudo. É aqui que a gente conhece o nosso protagonista, o príncipe Hamlet. Ele está completamente devastado, de luto pela morte do pai, o rei. Mas essa dor toda é interrompida por uma notícia assustadora, daquelas que a gente custa acreditar. O fantasma do pai dele está assombrando o castelo. E é nesse encontro, sabe, sobrenatural, que a história pega fogo de vez. O fantasma revela uma verdade simplesmente devastadora. A morte dele não foi um acidente. Não mesmo. Ele diz: fui assassinado, e pelo meu próprio irmão, Cláudio. E não para por aí. Cláudio não só roubou a vida dele, mas também a coroa e a rainha. Então, a missão é essa, direta e reta. Vingar uma morte, desmascarar um rei, mas o peso disso é simplesmente esmagador. A grande questão é, como é que um jovem estudante, um cara da filosofia, que já está quebrado pelo luto, vai conseguir se transformar num vingador? Certo, diante de uma tarefa desse tamanho, Hamlet sabe que não pode simplesmente sair acusando o rei. Isso seria suicídio, né? Ele precisa de um plano muito esperto. Precisa de provas. E mais do que tudo, ele precisa ganhar tempo. E a solução dele é, bem, genial e ao mesmo tempo super perigosa. Ele vai fingir que enlouqueceu. Essa loucura toda vira um disfarce perfeito. Assim, ele pode observar todo mundo na corte e investigar. Só que essa máscara tem um preço bem alto, especialmente para Ofélia, que vê apavorada o homem que ela ama se perder nessa suposta insanidade. E é aqui que a gente vê a genialidade do plano dele em ação. Ele transforma o teatro em uma arma. Como? Ele contrata uns atores para encenar uma peça que é basicamente um espelho do assassinato do pai. O objetivo, como o próprio Hamlet diz, a peça é a ratoeira. E não é que funciona? A reação do Cláudio é de pânico total. É uma confissão, sem precisar de uma palavra sequer, a culpa dele está ali, escancarada. Pronto. Agora que Hamlet tem certeza da culpa de Cláudio, a tensão no castelo fica insuportável. E é exatamente nesse ponto que um erro, um ato impulsivo, vai desencadear uma avalanche de tragédias. Uma avalanche da qual ninguém vai escapar. Esse é o momento que muda tudo. Numa discussão bem pesada com a mãe, Hamlet escuta um barulho atrás da cortina. Alguém está espionando. Cego de raiva, achando que é o Cláudio, ele ataca. Mas não era o rei, era Polônio, o pai da Ofélia. Um erro terrível que suja as mãos de Hamlet com sangue inocente pela primeira vez. E aí começa o efeito dominó. A primeira peça a cair é Ofélia. Pensa só, o pai dela foi morto pelo homem que ela amava. A cabeça dela simplesmente não aguenta. Ela mergulha numa loucura de verdade e é uma coisa muito triste de se ver. A segunda peça do dominó, Laerte. A notícia da morte do pai chega até ele na França e ele volta furioso. E aqui está a grande diferença. Ao contrário de Hamlet, Laerte não pensa duas vezes. Ele quer vingança e quer agora. E a terceira peça? O rei Cláudio. Ele é um mestre da manipulação. Ele vê aquela folha toda do Laerte e pensa, perfeito. Ele usa a dor do rapaz para criar a armadilha final. O plano agora é um só, se livrar de Hamlet de uma vez por todas. E tudo isso nos leva para o clímax, o grande finale violento da história. Um duelo de esgrima. Para todo mundo ali parece só um esporte, uma forma de resolver uma briga. Mas a gente sabe que não é nada disso. É um palco montado para um assassinato. E o plano é covarde, né? Tem duas partes. Primeiro, Laerte vai lutar com uma espada que tem a ponta envenenada. Qualquer arranhãozinho já era. E se isso não funcionar, o Cláudio tem o plano B. Uma taça de vinho também envenenada, esperando por Hamlet. Parece que não tem escapatória. O que acontece a seguir é uma sequência de morte, rápida e sem piedade. Primeiro, a rainha, sem saber de nada,
bebe o vinho envenenado. Depois, Laerte consegue ferir Hamlet com a espada. Só que, no meio da luta, eles acabam trocando de espada e Hamlet fere Laerte com a arma envenenada do próprio Laerte. E no final, quando Hamlet saca toda a traição, ele usa seu último pingo de força para fazer o rei Cláudio provar do próprio veneno. E ali, morrendo, Laerte conta tudo. Ele entrega o plano do rei e, no último momento, ele e Hamlet se perdoam, e isso é muito importante, porque com essa confissão, na frente de todo mundo, a vingança de Hamlet deixa de ser só pessoal e vira um ato de justiça. E então, silêncio. O palco tá cheio de corpos. A família real da Dinamarca acabou. No meio de tanta morte, o que é que fica? Qual é o legado de uma tragédia como essa? O último pedido de Hamlet não é mais sobre vingança. É sobre a verdade. Ele implora para o seu melhor amigo Horácio, o único que sobrou, para viver e contar a história dele. Para que todo mundo saiba o que realmente aconteceu ali. É por isso que Hamlet é eterno. A peça fala sobre essa briga interna entre pensar demais e agir. É um aviso, sabe, sobre como a vingança é um ciclo que não poupa ninguém. E é um retrato perfeito de como o poder pode corromper tudo e todos. E assim, a gente volta para a pergunta do começo. Hamlet não dá nenhuma resposta fácil. Pelo contrário, deixa essa pergunta ecoando, sabe? Através dos séculos. É um desafio para todo mundo que já se viu naquela encruzilhada entre a dúvida e a ação, no mundo que, convenhamos, quase nunca é preto no branco.